Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos hoje mais um episódio, um capítulo, né, do Sintonize Essencial. E hoje nós iremos falar da metodologia das metas. Quantas vezes, né, quantos anos a gente espera a virada de ano ali para colocar em dia nossas metas, nossas resoluções de fim de ano, né? Em que vamos colocando várias etapas, várias coisas para cumprirmos ao longo do ano. E são infinitas as promessas, né? Mas o porquê que muitas vezes a gente não consegue colocar em prática todas essas metas estabelecidas? E é isso que a gente vai conversar hoje no Sintonize o Essencial. Lembrando que vai ter uma prática ao longo desse processo aqui nosso, né? É, então, já fica aí numa posição que seja mais confortável para você, né, enquanto você está assistindo, para depois você só fazer todo esse processo de forma tranquila. Mas, realmente, né, muitos de nós coloca de praticar atividade física, emagrecer, se alimentar melhor, para de fumar, para de beber, são infinitas as coisas. E nós colocamos porque nós queremos ficar bem. Uma parte nossa, acredito que já traz essa consciência, já traz essa compreensão de que precisamos melhorar, precisamos resolver alguns pontos. E aí, dentro das nossas diversas questões, a gente coloca, né? Por exemplo, na saúde, quero perder peso, praticar atividade, ter uma alimentação saudável. Na carreira, eu quero mudar de emprego, eu quero conquistar uma promoção, adquirir novas habilidades. No pessoal, aprender um novo idioma, viajar, desenvolver um novo hobby. No financeiro, economizar, investir, pagar dívidas. Em relacionamentos, fortalecer laços familiares, fazer novas amizades, encontrar o amor. Só que como eu disse, como eu estava dizendo, todos esses pontos que você coloca como uma resolução para esse ano que está começando agora, né? Tudo isso parte de compreensão. Você está fazendo um movimento porque uma parte do seu consciente já entende que precisa resolver algumas questões. Mas antes de você entender tudo isso, a gente vai para as explicações do que é uma meta, né? Do que é a meta. Então, meta é um objetivo específico que você deseja alcançar em um determinado período. É como um destino que você quer chegar, seja em sua vida pessoal, profissional ou em qualquer outra área. E de onde é que vem essa ideia de meta? Uma das explicações seria a origem da palavra, né? Uma origem grega de metá, que significa além de, depois de ou entre. Neste sentido, meta pode indicar algo que vai além, que transcende, ou que é posterior a outra coisa. É a raiz de palavras como metafísica, então além da física, ou metamorfose, além da transformação, né? Então, tudo que que você coloca ali, você está procurando o além daquilo, o além do bloqueio, vamos dizer assim. E muito é isso. O que que impede? O que que impede de você alcançar essa meta? Depende muito de como você determinou essas metas. Porque, por exemplo, se você coloca a meta, ela de forma assim, são metas irreais, são vagas, elas não são alcançáveis, vamos dizer assim. Você coloca algo muito além do seu momento. Tipo, você coloca, vou.
Quero o carro, sei lá, vamos colocar uma marca aí famosa. Quero uma Lamborghini ou uma Ferrari no ano que vem. Vamos combinar que se você não tem ainda milhões na sua conta, vai ser difícil. Bem difícil você conseguir a sua Ferrari ou a sua Lamborghini no ano que vem. Então tem que ser metas mais reais, tá? Outra coisa que impede: a falta de planejamento, a falta de disciplina, o medo do fracasso e a falta de adaptação. Então vamos parte a parte aqui dessas questões. Ah, tem outro detalhe. As questões emocionais também impedem, mas isso vai ser depois das outras coisas que eu vou explicar. Então, as metas irreais ou vagas. Quando você coloca, como eu disse, né, metas muito grandes, se suas metas são muito ambiciosas, podem parecer inalcançáveis e desmotivadoras. Porque, por exemplo, até na questão do carro que eu falei, né? E pode ser qualquer outra coisa que você coloca assim que é tão grande. Vai chegar num determinado momento dessa trajetória da sua meta que vai desmotivar. Porque você vai ver cada vez mais longe, você vai tendo mais consciência de que, bah, não é tão fácil assim eu chegar nesse patamar tão elevado. A parte das metas pouco específicas também, né? Metas como quero ser mais feliz. É difícil, né? Tu colocar assim, ah, quero ser mais feliz. Tá, mas o que que é a felicidade para ti? O que que te traz essa felicidade? Tem várias questões aí. E a parte da felicidade em si, se você estiver trabalhando a sua terapia, se ela estiver em dia, você vai ter percepções diferentes de felicidade também. Porque essa parte da felicidade, muitas vezes você tem que sair dos aspectos de reclamar, os aspectos de se colocar como vítima, sempre pesando para esse lado, sabe? E aí trazer mais a gratidão no seu dia a dia. Porque a gente só coloca essa parte do ser feliz, às vezes, como uma meta grandiosa, do tipo, ah, eu vou ser feliz quando eu tiver um relacionamento legal. Eu vou ser feliz quando eu viajar e conhecer o lugar X lá específico. Não, não, porque toda a tua trajetória, ela pode ser várias informações, vários momentos de felicidade. Então, quando você traz a gratidão para o seu dia, você vai vendo que tem muita coisa que traz essa felicidade para você. Não é só essa meta, o marco de chegar em tal momento lá que vai trazer a felicidade. Acho que eu já falei em algum outro vídeo a questão de um livro de gratidão, né? De você praticar a gratidão mais vezes. É algo legal, gente. Se você ainda não fez, pega um caderninho lá e anota tudo que você é grato naquele dia e vai fazendo esse exercício várias vezes, vários dias. Vai chegar um momento que você vai ter consciência de que você tem muito mais coisas a agradecer do que reclamar. O reclamar é muito fácil no momento em que você fica tanto no comparativo, né? Você reclama porque você está comparando muitas vezes a sua vida com um de outra pessoa. E aí a gente vai entrar em questões de redes sociais que mostram só o lado legal, o lado bonito da vida da outra pessoa. Mas tu não sabe toda, né, os perrengues, os BOs que ela tá passando ali nos bastidores. Se precisar, eu acho interessante também, dar uma desintoxicada da parte virtual aí. Faz.
deixa mais de lado, sabe? Faz um momento mais só teu, olhando só para as tuas questões, que aí você vai conseguir ter uma percepção mais clara dessa gratidão toda. Então, seguindo, a gente tem a parte de planejamento. E realmente, como é que a gente vai colocar essa meta? Como é que a gente vai alcançar ela? Tu tem que planejar todo o caminho que tu vai trilhar para chegar lá. Como mostra na imagem aqui, né? Olha todo o caminho aqui que tem. Esse caminho aqui tá meio complicadinho, mas tem um jeito de ficar melhor esse caminho. Então, se você não tem um plano de ação, fica difícil. Então, ter um plano detalhado com passos específicos é essencial para alcançar qualquer objetivo. Então, por exemplo, se você tem uma meta de, você quer viajar, você quer tirar umas férias, coloca, escreve no papel o que que você precisa para viajar. Eu preciso determinar a data. Eu preciso ver o local para ficar. Preciso ver a passagem para chegar lá. E tudo isso, tu vai colocando e vendo as coisas que você tem que organizar. A parte de atividade física. Qual é o primeiro passo? Eu tenho que caminhar. Então, coloca na tua agenda, no teu dia, 20 minutos de caminhada para iniciar. Mas eu não gosto de caminhar. Prefiro dançar. Onde é que tem dança? É assim. É assim que você vai se organizando. Não adianta só escrever ou só dizer, eu quero tal coisa. Não vai cair do céu. Se você não se movimentar e organizar essa movimentação, não vai cair do céu. E aí a outra parte é não priorizar, né? Se você tem muitas metas, pode ser difícil de concentrar uma de cada vez. Então, assim, você quer. Vamos colocar coisas que não são tão afins. Você quer emagrecer, mas ao mesmo tempo você quer, sei lá, um carro novo ou uma viagem. Elas não são coisas tão afins assim. Uma coisa não vai estar tão ligada à outra. São movimentos um pouco diferentes que você tem que fazer para alcançar isso. Então, coloque metas que você consiga priorizar. Não adianta selecionar 10, 20, 30 metas para fazer. Não. Vê o que que é mais importante para esse momento. Para você agora. O que que mais você precisa resolver. E aí, vai. Começa a criar o caminho para você alcançar isso. E aí, dentro disso, vem a outra parte que pode complicar, né? Que é a falta de disciplina. E aí vem a procrastinação, né? Adiar tarefas importantes, que pode te impedir de avançar em direção aos seus objetivos, e a falta de foco, as distrações que podem te tirar do caminho e dificultar a concentração. E aí, gente, mais uma vez eu falo na questão dessa imersão das redes sociais, nessa automatização que estamos fazendo de olhar tantos vídeos curtos. Eu falo automatização porque a gente está destreinando o nosso cérebro, a nossa mente, a ficar mais em tempos ósseos, em tempos assim que não tem nada para fazer. Até tem um vídeo interessante que eu vi esses dias, de um experimento que fizeram na Europa, num colégio. Deixaram as crianças, se eu não me engano, foi um mês sem celular. Então, lá na escola, eles deixaram seus celulares dentro de uma caixa de acrílico lá. E aí, os primeiros dias, os pais também relatando como as crianças estavam frustradas, agitadas, com raiva.
Mostra até um menino que ele tinha um negocinho de prática de boxe e ele ficou horas ali, os pais disseram. E num ritmo constante, assim, ele não parava. E é muito interessante que após uma semana, as crianças começam a dar os depoimentos que elas se sentem melhor, elas conseguem dormir melhor, elas estão menos ansiosas, elas estão se movimentando mais, estão se sentindo com mais vitalidade. Então, dá uma olhada para como você está conduzindo a sua vida nesse sentido, tá? Porque se você tá muito tempo nessa questão de ver os videozinhos curtos, e esse vídeo aqui que eu tô gravando aqui para você, ele não tá acelerado, ele tá num tempo normal, com minha fala normal, porque tudo a gente tem acelerado muito. Toda a parte de tempo, de frustração, a gente não tá sabendo lidar. Para quem é mais antigo, tem mais ou menos a minha idade aí, pegou a parte da internet aí no início, os computadores no início ainda. Quantas coisas a gente fazia num dia? A gente tinha uma liberdade, vamos dizer assim, de brincar. A gente brincava na rua, a gente jogava bola, fazia várias coisas naquele dia, interagia com o mundo, conversava mais com as pessoas, olhava mais no olho das pessoas para conversar. Hoje em dia às vezes tu vai num encontro com amigos, família, as pessoas estão ali na mesa, mas aí tá a maioria assim, ó. Aqui é o celular, tá? Eu não tô com o celular aqui perto. Então, assim, que momento é esse que tu tá com a pessoa? Que momento é esse de socialização, de troca? Tu tá com a tua casca ali, né? Teu corpo tá presente, mas tu não tá ali. Então, assim, toda a parte de procrastinação e falta de foco, muito vem disso, tá? Dessas nossas práticas que elas estão meio desconexas, estão distorcidas. Então, de repente, está na hora de você mudar alguns hábitos com relação a isso. Até para você conseguir atingir metas mais fortes na sua vida, tá? Então, continuando, a gente tem também o medo do fracasso. E aí, a parte do medo do fracasso vem a autossabotagem, que muitas vezes nós sabotamos nossos próprios esforços por medo de não conseguir. E a baixa autoestima. Acreditar que não somos capazes pode limitar nossas possibilidades. Na questão de autoestima e autoconfiança, nós já temos um vídeo aqui, né, do Sintonize o Essencial. Então você pode fazer lá, se você ainda não fez. Vai ajudar bastante, tá? Até porque naquele vídeo a gente testa a questão da autoestima e da autoconfiança, como é que tua mente percebe isso no momento. Da parte da autossabotagem, a gente vai encarar total o medo e a insegurança. E esse medo e insegurança, a gente vem de questões muito da base, que isso mexe também, tem total relação ainda com a autoestima e autoconfiança, que também tem muito na base. O que que é a base? A criação, pai, mãe, vovó, sabe? Figuras que ajudaram no teu desenvolvimento, te ensinaram muitas coisas ao longo da vida. Só que na infância, por exemplo, tu vai lá, tá mexendo numa coisa e caiu a coisa. Ah, quebrou, fez os estardalhaços. Se as pessoas que estavam na tua volta já começam a te olhar com uma cara feia, começam a dizer, ah, olha aí, que boca aberta, não sei o quê, inútil, enfim, não vou pesar, tá? Mas enfim, se você passou por isso, você já visualizou isso na sua mente, já veio uma lembrança. Só que isso daí, na infância, te gera uma insegurança
muito grande. Porque aí tudo que você vai fazer que é desafiador, você vai ter um receio. Porque lá atrás disseram que você faz errado, você não consegue, você é inútil, é incapaz. Tu vê quanto forte é às vezes uma vivência e pode te limitar por muito tempo na vida. E aí toda vez que a gente tem um desafio, a gente se sabota, porque, não, mas lá atrás já me disseram que, né, não vou conseguir mesmo, então para que eu vou? E dentro dessa autossabotagem tem um outro detalhe, é, é o benefício, é o benefício. Porque se a gente coloca algumas metas da parte mais física, vamos dizer, né, a atividade física, o emagrecer e coisa e tal, tem um benefício por trás disso. Você construiu, você deixou o seu corpo, moldou o seu corpo dessa forma por algumas questões. E muitas dessas questões, elas vêm de ordem emocional, que a gente vai falar depois. Então, essas questões emocionais, elas geraram vários bloqueiozinhos, tá? Mas isso a gente vai falar depois. A outra coisa que pode incomodar é a falta de adaptação. É, porque a gente tem que ter, na questão das metas, não vai ser geralmente um caminho tão perfeitinho assim, retinho, vai dar sempre certo, ó, sempre retinho. Não, esse caminho ele vai fazer assim, ó. Ele às vezes vai ter que ir para cá, ele vai ter que ir para lá, mas ele vai chegar lá, lá no topo lá. Ele vai chegar lá no topo da imagem. Mas às vezes vai ter que mudar um pouquinho. Então, todo aquele planejamento que você fez, boa parte dele vai ter que ser seguida, vai dar tudo certo, tudo, mas às vezes vão ter os imprevistos e aí você vai ter que se moldar de novo, né? E aí, parte de você compreender que esses imprevistos aconteceram não por erro seu, não é por um fracasso seu, aconteceram. E aí você precisa só se moldar de uma forma diferente para resolver, né? Eu sei que são muitas informações, mas uma parte sua eu sei que está escutando e está dizendo sim, faz sentido. E sim, eu consigo alcançar essa meta que eu quero. Eu consigo fazer esse movimento. E realmente, gente, essas metas só dependem de você. Depende de você fazer esse movimento. É entender o que está bloqueando, o que está limitando e você organizar. Determinar a meta, planejar a meta, seguir essa meta, focada nessa meta e vai dar certo. Quando a gente tem as questões emocionais para lidar, sim, tem algumas coisas que se tornam mais difíceis, tá? E aí, nas questões emocionais, vocês têm que entender que, como eu estava dizendo, tem um padrão. Teu corpo, tua mente adotou esse padrão. Foram vários bloqueios ali, como está na imagem, né, que eu coloquei ali os tracinhos vermelhos. Foram vários bloqueios que foram colocados na tua mente. Só que muitos desses bloqueios, que a gente pode chamar de crenças, né? As crenças limitantes, que tem algumas técnicas que trabalham com isso. As crenças limitantes vêm de comandos, de falas de outras pessoas, de vivências que você teve. Como o exemplo que eu citei na questão do fracasso, né? Da autossabotagem, derrubou uma coisa e já fizeram, né, um estardalhaço ali, xingaram, ofenderam, fecharam a cara e aí você adotou aquilo como algo muito negativo para sua vida.
Então, essas questões emocionais, elas, elas são as determinantes reais de você alcançar ou não a meta, tá? Porque todos os outros itens ali passam por ela, passam pelas questões emocionais. Entenda assim, mesmo nessa vivência aí do derrubar algo que eu falei, o teu subconsciente, parte profunda da tua mente, organizou vários sistemas de defesa para você não passar por aquele momento novamente. Então, tu imagina, aquilo dali foi um caso só, o do derrubar. Mas imagina tantas as outras coisas que você se sentiu, digamos, agredido, com medo e, e você não soube lidar. Quantas vivências tem assim? Então, teu subconsciente gera vários mecanismos de defesa e muitas vezes esses mecanismos bloqueiam para que você fique impedido de fazer, de alcançar essa meta de forma fluida. Complexo? Um pouco, mas é assim que a nossa mente funciona. Então, se a gente organizar todos os bloqueios, né, digamos, limpar todos os bloqueios que foram colocados ao longo do tempo, a gente pode chegar nessa outra imagem aqui. Ó, tem toda uma meta que foi traçada, né, para um caminho da meta que foi traçado para chegar na meta aqui. Ela tem, né, vai um pouco para um lado, vai um pouco para o outro, mas dá para chegar, sem bloqueio. Olha o tendel que tá esse outro lado aqui. Tem escada, uma mochila pesada, vários obstáculos no caminho. A maioria das vezes a gente vê as nossas metas assim, cheio de obstáculos, cheio de problema. Então, para exemplificar melhor, por exemplo, vamos trazer aqui a questão de perder peso, tá? O que que te impede de perder peso? Ah, eu como demais, eu não me exercito. Você já pensou em todas as questões que aumentam a questão de massa gorda do corpo, né? A gordura do corpo, e fica mais difícil. A questão de retenção de líquido também, tudo isso interfere. Então, assim, se eu te disser que tudo isso, o comer demais, própria retenção, todas essas coisas, todas elas têm relação com a parte emocional. São mecanismos de defesa que você foi adquirindo ao longo do tempo. Ah, mas como assim, Gibson? Não faz sentido. Faz. Dentro da metafísica, a gente tem várias explicações, tá? Eu peguei algumas de um dos autores que eu utilizo no meu trabalho, que ele traz as seguintes explicações da questão da gordura. Olha só, são diferentes partes de gordura, partes, localizações da gordura no corpo, tá? Mas a maioria delas aqui, se você for lendo, ó, indica medo, a necessidade de proteção, medo para esconder raiva e resistência em perdoar. Então, todas as questões de mágoa, tristeza, culpa, raiva, medo, são todas as emoções que podem compor só a parte da gordura. E aí depois tem as partes do corpo, e aí ele coloca ali a raiva por alguém ter negado amor, por ter negado alimento, é, raiva persistente com relação aos pais, uma infância, né, conturbada, medo, necessidade de proteção, fugir de sentimentos de insegurança, de rejeição. E tem até questões trazidas, em estudos da psicanálise, psicologia, de, por exemplo, casais, em que o homem ou a mulher engordam num sentido de se manter fiéis, para que se tornarem menos
atrativos aos olhos de outras pessoas. Tem muitos casos assim. E se vocês olharem, é, é algo meio automatizado já, que a maioria dos casais passam um tempo e os dois engordam geralmente. Ou um só engorda, mas enfim, os dois engordam. Os dois ganham peso. Ah, é porque a gente se alimenta mal, coisa e tal. Sim, também. Mas tem esse movimento no nível subconsciente. Para você manter, né, essa pessoa ali, você manter estável aquela pessoa, fiel àquela pessoa, enfim. Então isso acontece. Então tem várias coisas que podem gerar só a parte, por exemplo, da gordura. É, é incrível no momento que você traz essa percepção para sua consciência. Porque se você for olhar agora com base nisso, a questão do cigarro, tá? A pessoa está fumando há anos. O cigarro ele é como uma muleta. É uma muleta para as questões de mágoa, de tristeza, de culpa. Então, todos esses movimentos, essas emoções, elas são armazenadas muitas vezes nos pulmões ou no intestino grosso. Mas no caso do cigarro, vai direto para os pulmões, né? Então, você ataca a energia do pulmão porque você está acumulado de mágoa, tristeza e culpa. No começo, começa só como uma muleta, mas depois vem a parte da toxina que gera um certo vício, e aí já entra outras questões. Mas o início, a base, vem de mágoa, tristeza e culpa. Vocês viram ali a questão do engordar, né? Da parte muito relacionada à raiva. A raiva, na medicina chinesa, está ligada ao fígado e à vesícula. E o que que a gente gosta de comer, geralmente, quando a gente está com raiva? A gente gosta de comer comidas pesadas, com bastante gordura. Por quê? Porque vai atacar a energia do fígado. Então, toda a raiva que está ali reprimida, acumulada, todos os movimentos que a gente não conseguiu controlar, que a gente queria que fosse diferente, está ali na vesícula também. E claro, o álcool ainda ataca também o fígado, né? Então, tem pessoas que não vão propriamente para o consumo de alimentos pesados, mas vai para o álcool. Mas é a mesma ideia. Então, geralmente, os nossos consumos, o que distancia de alcançarmos as metas, tem uma relação com as questões emocionais. A gente está usando muletas, a gente está usando desculpas para não alcançar as metas. Porque lá no subconsciente, mais uma vez eu digo, geramos vários sistemas de defesa para fazer sentido. O tá acima do peso, o comer bobagem, o fumar, o beber, o não praticar atividade física, N fatores. Da parte de metas vinculadas a bens materiais, aí a gente vai ter questões de capacidade, de insegurança envolvida. Aí a gente vai de novo à parte da autoestima, autoconfiança, que também precisa ser trabalhada. E se a gente for a parte mais de crenças herdadas, de gerações, de coisas da família, do passado, vai ter muita questão de, às vezes, voto de pobreza, é, um sentimento de escassez, de não ter nutriente suficiente, de não ter condições suficientes. E aí toda a mente se organiza dentro disso. E aí você, às vezes, faz movimentos e patina, porque uma parte da sua essência e do seu subconsciente está programada a se manter naquele estado. Tudo isso que eu estou falando, a resposta está em você olhar para você, você trazer práticas, terapia. A terapia é a questão de alguém que consegue te auxiliar, né? Mas muitos desses movimentos dependem praticamente de você. E, claro, às vezes não vai ser tão fácil fazer esse movimento, não vai ser tão prático sair.
dessa visão mais aqui complexa, cheia de obstáculos no caminho, para essa mais tranquila para chegar na meta? Requer movimento, requer você desapegar de toda essa carga de bloqueios mentais e ancestrais, muitas vezes, para que você alcance a meta. Então, dentro disso, a gente vai para a prática. Então, vamos pegar e vamos ajudar a mente e a alma a se libertar de todos esses entraves, para que fique mais fácil de você alcançar suas metas. Mas lembrando, tudo que eu falei antes ali, você tem que deixar as metas de forma mais leves, vamos dizer assim, no sentido de ser metas reais de você alcançar. Você tem que se planejar, ver o que que precisa para a meta, todos aqueles passos ali que eu falei no início lá do vídeo. Tudo aquilo é importante. E o que eu vou auxiliar você aqui é na que eu entendo como a mais importante, que são as partes emocionais que bloqueiam de você fazer todo esse resto de movimento, tá bom? Então vamos à nossa prática agora. Então, na nossa prática, você vai posicionar aí, ficar de modo confortável. Fecha os olhos, inspira fundo, concentra a tua mentalização e visualização na sola dos teus pés. Visualiza raízes que partem da sola dos teus pés e vão se conectando com a terra. Sinta toda a energia das plantas, dos animais, dos minerais. Inspira fundo. Sinta toda essa energia da terra subindo por essas raízes, chegando aos teus pés, vindo pelas tuas pernas, pelas tuas coxas, subindo pela tua coluna, chegando até o centro do teu peito. Inspira fundo. E agora visualiza toda essa energia se espalhando para todo o teu corpo, se conectando a cada parte do teu corpo. Inspira fundo. E agora concentra a tua mentalização e visualização no topo da tua cabeça. Visualiza um feixe de luz dourado que chega ao topo da tua cabeça. Essa é a nossa conexão com o universo, a fé, a esperança. Visualiza essa energia descendo pelo teu rosto, pela tua nuca, pelo teu pescoço, chegando até o centro do teu peito. Inspira fundo. E agora visualiza essa energia se espalhando para todo o teu corpo. A energia da Terra, a energia do universo fluindo por todo o teu corpo.
trazendo luz, trazendo força, trazendo estabilidade, trazendo direcionamento para cada célula do teu corpo. A partir de agora, você vai mentalizando, repetindo mentalmente as seguintes palavras. Neste momento, eu torno-me consciente do que está limitando em alcançar as minhas metas. Percebo que preciso me liberar de toda raiva, rancor, ressentimento, mágoa, tristeza, medo e julgamento que cultivei ao longo de toda a minha vida e de minhas vivências passadas. Por ter essa consciência agora, autorizo que todas essas memórias e sentimentos negativos que estão gerando bloqueios que impedem de alcançar minhas metas sejam cancelados, sejam recolhidos, sejam limpos da minha mente e do meu corpo. Assim eu repito que eu autorizo que todas essas memórias e sentimentos negativos que estão gerando os bloqueios que impedem de alcançar minhas metas sejam canceladas, sejam recolhidas, sejam limpas da minha mente e do meu corpo. Inspira fundo. Vai visualizando toda essa carga negativa sendo recolhida do teu corpo. Aos poucos, sendo enviada para uma luz brilhante lá no alto. Inspira fundo. Continuamos mentalizando as palavras. Sinto que agora posso receber todas as graças, informações e complementos benéficos que ampliem a minha compreensão e auxiliem a capacidade, minha confiança, minha estima em alcançar toda e qualquer meta. A partir deste momento, consigo vibrar meu ser, minha alma, minha mente, meu corpo em perdão, amor, paz, tranquilidade, compaixão, acolhimento e missão. A partir deste momento, quero me manter em conexão com as energias primordiais da Terra e a energia primordial do universo, para que possa constantemente estar em equilíbrio, mantendo toda a vibração benéfica de amor, perdão, paz, tranquilidade, segurança, compaixão, acolhimento e iluminação. Assim está, assim estará, assim é, assim eu sou. Respira fundo. Vai sentindo, vai percebendo toda a vibração positiva, todas essas energias positivas de amor, perdão, paz, tranquilidade, segurança, compaixão, acolhimento, iluminação. Todas essas energias vibrando em todo o teu corpo, aumentando toda a luz do teu corpo, do teu ser.
Vai mexendo os pés, vai mexendo as mãos. Quando sentir que foi o suficiente, pode ir voltando. Uhum, muito bom. Lembro a você que se quiser fazer mais vezes essa meditação, pode fazer. Ela vai ficar aqui disponível para você. E lembra, agora que você já fez, lembra aí de comentar como é que você se sentiu fazendo essa meditação. Lembra de curtir, de compartilhar para outras pessoas que possam precisar receber essa informação para conseguirem alcançar suas metas, fazer esse movimento aqui meditativo para ajudar esse movimento, né, de alcançar a meta. E aí, assim, nós chegamos ao nosso momento de conclusão das metas. Metas são como bússolas que nos guiam pela vida. Elas nos fornecem um sentido de direção, motivam nossas ações e nos ajudam a alcançar nossos sonhos. Ao definir metas claras e realizáveis, damos um propósito à nossa jornada e celebramos cada conquista ao longo do caminho. Lembre-se, alcançar metas não é apenas sobre o destino final, mas sobre a jornada em si. É sobre crescimento pessoal, o desenvolvimento de novas habilidades e a superação de desafios. Ao estabelecer metas e trabalhar para alcançá-las, estamos investindo em nosso futuro e construindo uma vida mais significativa. Espero que essas nossas conversas aqui, hoje, falando desse momento, ajude você a melhorar, ampliar sua consciência, sua capacidade de resolver várias questões da sua vida, várias questões que estão bloqueando a sua mente. Se você quiser, tem os outros sintonize o essencial que fizemos, né? Então você pode acessar, tem uma playlist no canal do YouTube que você pode acessar. Abaixo aqui tem outros conteúdos que você pode acessar ou adquirir. Tem conteúdos gratuitos e conteúdos pagos. Então, sinta-se à vontade para usufruir de todo esse conteúdo e que você consiga fazer esse movimento de autocuidado, de ampliar seu autoconhecimento e se desenvolver cada vez mais. Gratidão, gratidão por estar aqui, gratidão por ter feito esse movimento e nos vemos em breve. Até mais.